Você se formou em psicologia, mas e agora? O diploma está na mão, mas junto com ele vem as dúvidas e as inseguranças. E a pergunta que não quer calar é: por onde eu começo? A jornada entre a teoria da faculdade e a prática do consultório pode ser solitária e cheia de desafios. Como conseguir os primeiros clientes? Como lidar com a gestão financeira sem nunca ter aprendido sobre isso? E como você vence a síndrome do impostor que insiste em aparecer? Se você se identifica com essa questão, seja muito bem-vindo ao PsicoStart. Eu sou o Vitor e junto com meu grupo vamos te apresentar e vamos comentar sobre os desafios e as delícias do início de carreira em psicologia. A cada episódio trazemos histórias reais de profissionais que já passaram por esse caminho e que hoje compartilham suas experiências para iluminar a sua jornada. Prepare-se para uma dose de inspiração, dicas práticas e, acima de tudo, para saber que você não está sozinho. Episódio 1. Se tá com medo, vai com medo mesmo. O título desse episódio é uma homenagem a uma frase que a nossa convidada de hoje trouxe, a psicóloga Marina Alves de Quadros Vitória. Ela se formou há mais ou menos 1 ano e meio, já é professora de psicologia na própria Uniarp. Ela é vice-presidente da Associação de Psicologia aqui de Caçadores em a própria clínica. O que nós quisemos saber dela foi exatamente sobre essa jornada. Quais são os medos, os desafios e as surpresas de sair da faculdade e começar a atuar. O Márcio fez entrevista com ela e o primeiro ponto que ela tocou foi o maior fantasma da recém-formação: a solidão profissional. Marina, como é que foi, a gente estava falando um pouquinho antes, como é que foi assim a parte do término, né, a passagem, né, dentre o ser uma aluna de psicologia para depois uma profissional, né? Sim. E como é que foi esse fim e esse começo? Eu diria que esse é o maior desafio no início da profissão, assim. É justamente essa transição, na graduação termos a supervisão constante, né? Então, na época eu fazia os atendimentos no núcleo e corria para a Ana, para ter a supervisão, né? E aí, quando a gente conclui a graduação, não tem a Ana para a gente correr. Tem, né? Obviamente, a gente tendo uma supervisão paga, né? Uhum. Então, os professores continuam nos auxiliando, né? Mas é essa insegurança de não ter, né? Agora sou eu por mim mesmo no trabalho, né? Mas tendo a mesma preocupação do atendimento com cada cliente que nos procura. Sim, certo. E você, assim que você se formou, você optou pela área clínica. Qual que é a abordagem que você optou? Você chegou a procurar alguma especialização sobre isso? Como é que foi? Eu atendo na linha humanista, né? Que foca, então, a pessoa como centro da terapia. Sempre fui por essa linha, acho que pelo meu lado muito humano também. Adoro um abraço, adoro apertar a mão, então tem acho tudo que a ver com você. E então eu foco mais nessa linha. Uhum. Você chegou a fazer alguma especialização na área? Sim, chegou a procurar? Eu estou concluindo uma pós-graduação no método ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né, para trabalhar com autistas, principalmente com crianças e adultos que tenham algum transtorno do neurodesenvolvimento, né, que é o melhor método para se trabalhar, em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Essa eu iniciei recentemente. A trajetória da Marina já começou a nos dar pistas. Ela escolheu a linha humanista, mas foi buscar especializações muito práticas e com alta demanda. O método ABA, que hoje é a intervenção com maior evidência científica para o autismo, e também buscou a avaliação psicológica. Mas além da insegurança técnica, existe outro desafio que bate forte no início da carreira: o financeiro. Como começar do zero? E do ponto de vista, assim, Marina, em relação à parte financeira, né, você teve dificuldade, logo conseguiu se manter, você procurou auxílio, procurou atender junto com alguma outra profissional? Como é que foi essa infraestrutura aí? Também é um dos maiores desafios no início da carreira. É a questão da insegurança e a questão financeira, né? Porque a gente parte do zero. A princípio, eu comecei a atender junto em uma outra clínica, com outros psicólogos,
E aí a gente fazia o pagamento em porcentagem para a profissional dona da clínica, né? E aí foi que a gente foca muito, né, na divulgação nas redes sociais. E eu acho que, entrando um pouquinho nesse assunto, mas eu já volto, eu acho que isso também é um diferencial, a gente falar abertamente para o nosso público, né, para quem nós pretendemos atender. E talvez esse lado mais humanista também tenha me ajudado bastante, você colocar esse lado mais humano na tua divulgação do teu trabalho, né? E aí eu atendia nessa clínica, mas eu sentia que não era ali o meu lugar, não estava, não pelo lado pessoal das colegas, né? Mas o lugar em si não era, o meu coração não estava ali. E aí eu comentei com uma colega minha, no dia da formatura, eu falei, vamos abrir uma clínica? E ela falou, vamos. E aí eu, né, sou psicóloga, mas também tenho as minhas crenças, acho que tudo vai se encaminhando para dar tudo certo. E hoje, então, eu tenho o meu espaço com a minha sócia, né, que foi minha colega na graduação, atendemos com uma outra colega também, temos outros profissionais de outras áreas na nossa clínica e estamos encaminhando. Tá indo bem. Graças a Deus. Que bom. Marina, você falou que a supervisão foi uma das coisas que mais te ajudou nesse início. Como é que funciona a questão de uma supervisão pós-formada? Como é que funciona isso? A gente, como eu já estava com outros profissionais, isso também me ajudou bastante. Então, nós nos ajudamos nos casos ali, até hoje. Não tem como a gente falar que não, né? Até no caso da aplicação de testes. Porque a gente tem que entender que a gente não sai sabendo de tudo. E acho que esse não sei, não sei se tem alguém que sai sabendo tudo, que bom. Eu não saí e não sei tudo ainda. Tenho 1 ano e meio de prática e estou constantemente aprendendo e buscando sempre aprender mais. Então, nessa parte, por exemplo, assim, de aplicar testes também é algo muito desafiador, porque antes você aplicava um teste, a Ana estava junto, né, a gente corrigia juntos, a gente, né, tinha essa segurança. E depois lá, não, é você e a tua assinatura que vai estar naquele resultado daquele teste, né. Então, hoje a gente procura muito nos ajudar na clínica, né. As nossas colegas, a Cassiele, ela tem bastante experiência nessa área, então ela me ajuda muito. E essa supervisão, caso, por exemplo, conversar com o professor vai te ajudar, né? Você vai combinar o valor com ele para ele te ajudar e ele vai te dando essa supervisão como se fosse no núcleo, né? Aqui vale um parênteses. A Ana, que a Marina tanto comenta, é a coordenadora do curso de Psicologia da Uniarp de Caçador. Ela faz parte do nosso processo de formação enquanto professora e enquanto supervisora dos nossos estágios clínicos. Ouvir isso da Marina é um alívio. Ela confirma que a supervisão não termina com a graduação. Ela apenas muda de formato, seja com colegas ou professores. E ela mencionou um ponto que gera muita dúvida: a aplicação de testes. Você falou também sobre testes. É uma área que você gosta, está procurando especializar? Sim, eu acho Tem muita demanda disso? Como é que é? Muita demanda. E eu acho que é uma área importantíssima nós buscarmos mais conhecimentos, sabe, Márcio? Porque nós precisamos embasar os nossos laudos, então nós temos que aplicar, né, os testes. Porque não é eu acho que o paciente está apresentando isso, ele tem isso, né? De acordo com o DSM é isso. Sim, ok. Mas e o que mais, né? Para fundamentar. Então, nós precisamos aplicar os testes para fundamentar os nossos laudos, né? Então, nós colocamos nesses laudos lá, aplicado o teste tal, que deu tal resultado. Então, né? Observando clinicamente, fecha com o que, né? Daí, por exemplo, uma criança conversa com a professora, comportamento em sala de aula assim, na clínica é assim,
aplicado os testes tais, então você faz ali um fechamento que é isso mesmo. Que junta. Né? Isso, Legal. Você também tem atuado como professora. Como é que é essa atuação aí de professora? Olha só, né? Quem diria? Esses dias me fizeram essa pergunta, sabe, Márcio? Você se imaginava aqui? E eu falei, não. Se alguém me falasse assim, lá em 2023, em 2025 você vai estar dando aula na psicologia, eu ia falar, não, imagina. Mas eu atribuo muito também, eu acho muito importante a gente falar. Eu não fui a melhor aluna e estava longe de ser, assim, não era nem a minha pretensão. Mas eu me dediquei muito, muito, muito. Então, cada desafio que o Clayton, vou falar do professor Clayton, que o professor Clayton colocava, eu falava, não, vamos lá, vamos fazer. Muitas coisas ele colocou, por exemplo, assim, a gente fez o estágio organizacional, ele era o supervisor. E aí ele queria que a gente fizesse um vídeo institucional para passar na empresa. Ele deu o desafio para todos. E aí eu falei, então tá bom, então vamos fazer. Tem a timidez, tem, com certeza, não é fácil, né? E eu cheguei e falei lá na empresa, falei pra minha colega, a gente vai gravar esse vídeo. Deu, não, mas eles nem deixaram. Eu falei, a gente vai gravar. Eu não sei como é que a gente vai fazer, a gente vai gravar com o nosso celular, mas a gente vai fazer e vai entregar pra ele. Cheguei e pedi a sala de reuniões deles lá, não, podem usar. E a gente foi gravando. E aí um outro colega foi ajudando a gravar, ficou um vídeo, no final das contas, assim, tava apresentável, óbvio, né? Foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento. E aí quando a gente chegou para mostrar para as coordenadoras, enfim, de RH, supervisora, elas falam, não, vamos melhorar isso aí. Daí já acionaram a equipe de marketing deles, né? E que aí nós gravamos outra. Então aí ficou um outro vídeo, claro, né? Com as ferramentas, microfone, câmeras modernas, né? Ficou um outro vídeo. E aí ele falou, nossa, e quando a gente chegou e apresentou para ele, nós fomos as únicas que fizemos. Ninguém mais fez dos colegas. Aí ele falou, e o Clayton, né, você sabe como ele fala, vocês então vão tirar um ponto a mais porque vocês fizeram o vídeo. Então, assim, eu nunca tive isso, assim, não, é um impedimento, não vou fazer, porque não deixaram na empresa. Na verdade, eu nem pedi, eu fui lá e fiz, entendeu? Hoje você está dando aulas de quais disciplinas que você... Técnicas de observação e registro. Técnicas de observação e aí, finalizando a nossa conversa, né? Então, eu nunca tive, assim, eu sempre me dediquei, sabe? O Clayton falava assim, vai dar uma palestra lá em tal lugar. Eu vou dar uma palestra em tal lugar. Nunca tive muito, assim... eu tinha medo, insegurança, sim, mas eu ia com medo mesmo. Inclusive, eu sou assim até hoje. Tenho medo, insegurança, mas eu vou com medo mesmo. Bem-vindo ao clube. Porque senão a gente não conhece. Sim. A gente nunca começa se a gente deixa o medo nos paralisar, né? Então a gente nunca vai saber o que tem depois. Então, acho que por esse motivo, eu atribuo a isso, assim, por sempre ser proativa no curso, sempre, né, ser uma aluna dedicada, interessada, porque os professores sabem também, isso é algo que, da minha graduação, eu não falei, eu sou formada em Direito, né, também. Na minha graduação em Direito, lá, quando eu saí do ensino médio, é bem diferente. Então, assim, sempre fui uma aluna dedicada, nunca aceitei uma nota baixa, assim, eu sabia que era eu que tirava, não era o professor só corrigia a prova, mas eu sempre busquei melhorar. Por que eu tirei essa nota? Deixa eu entender o que aconteceu. Então, sempre perguntei, eu nunca saí com uma dúvida daqui. Eu vou sair daqui, eu não entendi. O professor explicava, não, mas eu não entendi. Até eu conseguir entender o que o professor estava querendo passar naquela noite. Então, eu sempre fui muito dedicada. Essa foi a palavra, assim. Não inteligente, dedicada, sabe? Dedicada. Você acha que isso te ajudou eu acho que isso, a você se tornar professora? Isso, a Ana me chamar para ser professora. Semestre que vem temos mais desafios, mais disciplinas. Que ótimo. Até para Freiburgo. Que legal.
Essa história do vídeo é fantástica. Ela não era a melhor aluna, como ela mesma disse, mas era a mais dedicada. E essa proatividade durante a graduação abriu portas que nem ela imaginava, como a de ser professora. E essa mesma atitude de ir lá e fazer a levou para outro lugar de destaque, a Associação de Psicólogos. O networking é muito importante. E quando surgiu a oportunidade de ingressar, né, na associação, até como eu ingressei e tenho essa oportunidade de ingressar enquanto acadêmico, o valor é diferenciado de profissional para acadêmico a anuidade. Eu ingressei enquanto acadêmica já, porque eu já fui pensando nesse networking, né? Daqui a pouco surge a oportunidade de trabalhar com um profissional que está lá, né? Eu vou conhecer outros profissionais, então eu já pensei nesse networking no início da carreira. E aí já comecei a atuar, tinha reunião, eu já ia lá também, já para começarem a me ver, né? E aí esse ano teve eleição, e aí na eleição eles falaram, a gente precisa do presidente, vice-presidente, secretário, né? Aquela questão burocrática. Aí, dedocraticamente, como eu estava na reunião, eu sempre fui eleita vice-presidente. Mas, assim, é claro que ninguém estava com uma arma apontada na minha cabeça, né? Eu aceitei de bom coração, pensando com medo, claro, nunca, é um desafio muito grande. Mas, pensei, não, por que não? É algo novo que a gente vai construir, né? Sempre a associação, principalmente na pandemia ali, estava um pouco parada, então a gente estava sempre pensando em movimento, né? E aí a nossa conversa dentro da associação é sempre essa, vamos movimentar a nossa associação. E a gente fez, eu lembro quando eu estava na graduação, a gente teve assim alguns eventos da psique, sabe? E eu falei, eu sinto falta disso, desses momentos, sabe? De ter outros profissionais pra gente conversar. As reuniões são mensais? São mensais, Daí tem a reunião da diretoria e tem a reunião dos associados. Mas a diretoria e os associados podem participar também, né? Nós somos 26 membros aqui. Nós temos alguns planos assim, de atendimento para a comunidade. Então, temos o AP, Atendimento Psicossocial Integrado. O AP é para dar 20% de desconto. Daí tem uma listinha de profissionais, dos associados que estão nessa lista. E tem o RAP, que é para quem tem um salário de até R$ 2.300. Também tem uma listinha ali para a pessoa entrar em contato com qualquer um desses profissionais, que é a Rede de Atendimento Psicológico Popular. Então, a gente sempre também, como sabe que tem essa demanda de a procura ser grande, né, por um atendimento psicológico, e nem todo mundo tem acesso, infelizmente, ainda, né? Então a associação se preocupa muito com essa questão e pensamos então nessas alternativas para ajudar a população. Tem bastante procura? Sim. Tem bastante. Nós temos agora uma parceria com a SIC também, né, para estar dentro das empresas, e também temos na Core Fitness. Quem que atualmente hoje é presidente? A presidente é a Sara Aimussi. Você falou que você cursou Direito antes, né? E como é que surgiu essa vontade de cursar Psicologia, né? Por que primeiro Direito e depois Psicologia? Sempre esteve em mim. Sempre fiquei em dúvida, Direito ou Psicologia. Na verdade foi assim, eu sempre quis Direito. Por quê? Porque as pessoas falavam, por eu me comunicar bastante, nunca ter dificuldade, as pessoas falavam, você vai ser uma ótima advogada, uma ótima advogada, uma ótima advogada. E isso vai crescendo com a gente, né? Então, quando a gente fala que criança internaliza, né? Eu cresci com isso, então eu sabia que eu ia fazer Direito. Aí chegou no momento do vestibular, eu falei, opa, e agora? Será que eu faço Psicologia? Não sei por que me veio a Psicologia nesse momento. Aí, conversa com a família, falaram, não, você vai morrer de fome se você fizer Psicologia. Aí, a gente tá falando de 2009 para 2010. E aí, então, eu fiz Direito, fui fazer Direito. E aí, chegou na hora de atuar, eu tentei o exame da ordem por 2 vezes, não fiquei por pouquíssimo.
E aí eu comecei a escutar das pessoas, mas como que você estuda 5 anos direito e você não passa no exame da ordem? E aí aquilo começou a me deixar frustrada. Aí eu falei, não, vou dar um tempo dos estudos, vou procurar um emprego. Aí eu consegui, não foi na área de RH, numa empresa, eu fui contratada para uma outra função, mas assim, em 3 meses, 4 meses, 6 meses no máximo, o pessoal do RH me chamou. Falaram, nossa, você tem muito perfil do RH, vem pro RH. Eu fui pro RH. E aí lá todo mundo já começou, você tem cara de psicóloga, já ficaram colocando a sementinha, né? Aí a gente veio fazer, com as colegas lá da empresa, a gente veio fazer uma pós-graduação aqui na Uniarp, que era em gestão de pessoas, desenvolvimento e gestão de pessoas, né? E aí, na pós, 75% eram psicólogas. E aí todo mundo falava, você tem cara de psicólogo, você tem cara de psicólogo, você tem que fazer psicologia. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí, isso a gente tá falando 2015, terminei em 2016, 2016, no final para 2017, eu acordei e falei, esse ano eu vou fazer psicologia. Abriu a faculdade e em janeiro eu vim aqui e conversei com a Ana. Falei, Ana, você aceita uma aluna? Aceito, claro. Eu saí já com o boleto para pagar. Eu só vim conversar com ela. Aí, comecei a fazer psicologia. E aí eu falei, cara, aqui é o meu lugar. Na primeira fase eu já falei, aqui é o meu lugar, aqui é o meu... Você falou sobre divulgação, a parte que você se comunica direto com os teus clientes. Como é que você costuma fazer isso, essa parte de interação e divulgação do teu trabalho? Assim, eu acho que hoje as redes sociais é o que mais é uma ferramenta que a gente deve utilizar, porque é uma ferramenta rápida e não adianta, todos têm acesso e é o mais rápido, né? Então, assim, gravando os vídeos, né, explicando sobre... Eu gravo bastante não, eu tenho uma dificuldade em gravar, eu gosto de conversar pessoalmente. Uhum. Então, se dar palestras, amo. Se tiver 100 pessoas, eu vou dar uma palestra. Mas agora o celular me trava um pouco, assim. Eu acho meio estranho conversar com o celular. Então, mas estou trabalhando esse desbloqueio. Vou desbloquear essa questão. Mas eu sempre penso assim, o que as pessoas querem ouvir, né? O que vai chamar a atenção das pessoas para que elas procurem, né? Uhum. Então a gente vai gravando nada mecanizado, nada assim, uma conversa mesmo. Uhum. Tento olhar o celular como se tivesse uma pessoa ali, justamente essa intenção, né? Eu mesmo já assisti. É? Já. Então, mas eu acho que são essas ferramentas que a gente tem que buscar. E ali no início da graduação, no início não, na metade também, que o Clayton sempre colocava para dar palestras, eu acho, por isso que eu ia também, já para começar a entender como funcionava, né, esse processo. Então hoje, se me convidarem para dar uma palestra, é bem tranquilo, assim, bem... Uhum. Ontem um colega meu falou assim, você vai na psicologia dar uma aula sobre psicomotricidade? Vou. Tinha aula preparada? Não, mas a gente monta ali rapidinho alguma coisa, né, estuda, claro, para também não passar nada desatualizado, né, mas você vai, né, não tem muito. Uhum. Então também, o Clayton também sempre me ajudou bastante, assim, no início também ele sempre, a minha aluna, eu não posso ir, mas a minha aluna vai, né, ela foi minha aluna, e daí o Clayton tem toda aquela particularidade dele, né. Sim. Ela não vai te dizer não, daí como que eu ficava? Não pode Tinha dizer que ir, né? E eu falava pra ele, mas como que você faz isso? Dele, não, você vai dar conta. Mas também me ajudou bastante no início, porque daí eu também, é uma forma das pessoas, né? O trabalho. Uhum. Legal. Que história! Isso quebra totalmente o mito de que precisamos entrar na faculdade sabendo exatamente o que queremos pro resto das nossas vidas. A Marina fez outra graduação inteira, trabalhou em RH para só então encontrar o seu lugar. Mas essa nova jornada na psicologia não foi simples.
No meio do caminho, ela enfrentou 2 dos maiores desafios da vida de um estudante: uma pandemia e a maternidade. E teve uma pandemia nesse meio aí. Teve uma pandemia no meio tempo. Aí, Márcio, é o que eu vejo é que agora que a gente tem que correr atrás, né? Por exemplo, a disciplina de testes psicológicos eu tive online. Então, eu não consegui ter a parte prática de testes. A gente começou, mas aí veio a pandemia, sabe? Então, eu lembro muito da Prof. Paty com a HTP, a gente do ladinho lá da tela, sabe? Mostrando pra ela. Sim, foi desafiante, né? Foi desafiador, sabe? Então, eu vejo que agora a gente tem que correr muito atrás. E assim, não é vergonhoso eu pedir ajuda. Inclusive, eu tenho que até falar com a Vanessa, ver se ela sabe aplicar um teste, porque realmente essa parte da pandemia, eu lembro da Prof. Paty falando, mas a gente não teve como abrir, manusear o teste e aplicar para ver como era, sabe? Legal. Teve maternidade também, né? 2. Teve isso também. 2 no meio Como é do que foi percurso. conciliar isso, Marina? Foi desafiador também. Eu tive o João, o primeiro ano não, no segundo ano eu engravidei do João Gabriel. Então, ele vai fazer 7 anos. E aí eu já peguei menos matérias quando ele nasceu, porque aí o coração já queria ficar mais em casa, mas aí a Ana falou, não para, porque daí você não consegue voltar. Então, acho que quando ele nasceu eu peguei uma matéria só. Aí depois 2, daí eu fui aumentando, né? Aí quando engrenou o negócio, falei, não, agora eu já vou começar a pegar as que ficaram também, né? Eu engravidei de novo. E aí eu falei, não, mas agora eu preciso terminar. Porque também já tava bem cansada, assim. Falei, não, agora eu preciso terminar. Mesmo com uma criança e um bebê, eu preciso dar um jeito de terminar. Foi desafiador. A Vanessa, a gente tinha uma disciplina com ela no sábado de técnicas grupais, acho que era, não lembro o nome bem certo da disciplina, mas era... Processos grupais? Processos grupais, isso. E ela falava assim pra nós, eu quero que vocês tentava, né, que a gente trouxesse algo mais profundo. E ela, não, todo mundo, eu tenho, né, ficava meio na superficialidade, assim, ninguém trazia nada. Até que chegou um dia que ela chegou e tocou na ferida, assim, eu falei, gente, eu comecei a falar do TCC, e eu falei, eu não consigo escrever o TCC porque eu vejo a minha filha engatinhando que quer colo e eu não consigo dar colo pra ela. Gente, daí nisso eu já tava, assim, desabando de tanto chorar, quando eu olhei tava todo mundo chorando, ela falou, agora vocês cumpriram a parte. Agora chegou. Chegou no momento que eu queria. Mas foi assim, essa cena que eu tenho, eu sentada escrevendo o TCC e a Ana Luísa vindo no meu colo me pedir colo e eu não podia, porque eu não podia parar de escrever, sabe? Mas consegui, terminei. Olha, eu tava nesse ano, a gente tá falando de 2023, com 2 estágios, clínico e organizacional, uma disciplina no sábado e o TCC. E ela pequenininha, mas deu tudo certo. Conciliar 2 gestações, filhos pequenos, pandemia, estágios e um TCC. Depois de ouvir tudo isso, não poderíamos terminar a conversa sem pedir para Marina um conselho diretamente para você, aluno de psicologia que está nos ouvindo agora e talvez esteja se sentindo exatamente assim, sobrecarregado. Marina, assim, então, né, vários alunos vão ouvir esse podcast, enfim, né, nosso público primeiro são os alunos. Conselhos, dicas que você daria para quem está nesse momento como você, né, que vai chegar nesse momento, né, que está ali às portas de concluir a graduação e de iniciar um processo novo, um trabalho novo. O que você diria, assim, como conselhos para... O que eu diria é se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque a insegurança vai existir, porque quem realmente está preocupado, né, vai ter insegurança. Será que eu vou ser um bom profissional? Então, vai com medo mesmo. E não hesite em pedir ajuda, pedir supervisão, que não é feio, não é fraqueza, é inclusive responsabilidade.
né? O nosso código de ética traz isso também. Então, não tenho vergonha, porque não é fraqueza nenhuma, ir com medo mesmo e começar. E que conselho! Ter medo, mas ir com medo mesmo. A jornada da Marina nos ensina que a carreira em psicologia é construída com dedicação, proatividade e, acima de tudo, coragem. Coragem para pedir ajuda, para mudar de rumo e para começar o seu próprio projeto. Eu quero agradecer muito a Marina por essa conversa tão sincera e a você por nos ouvir. Me siga, comente e até o próximo episódio. Tchau!